Problema 8. Abrindo o problema 8. Todos os dias de minha vida, Michelle dá de cara com um homem que tenta convencê-la de que são casados e que vivem felizes. Quando ela expressa dúvida, ele pega uma foto do álbum de casamento que aconteceu há 12 anos e mostra para ela. E esse é o único jeito de Michelle aceitar conversar com seu marido. Michelle, de 47 anos, ficou assim após sofrer um grave traumatismo crânioencefálico em um acidente de carro. Desde então, apresenta alteração comportamental e amnésia, uma vez que tudo o que acontece em seu dia é esquecido no próximo. A equipe clínica explicou aos familiares que, em virtude das regiões responsáveis pela aquisição e consolidação da memória terem sido afetadas, lesadas, a paciente apresenta esse quadro. Eu coloquei como objetivo analisar a morfofisiologia da memória, explicar as vias de aquisição e consolidação de memória. Então, objetivo 1. A morfofisiologia da memória, ela envolve a análise detalhada das estruturas cerebrais, redes neuronais e de processos também bioquímicos que sustentam a aquisição e o armazenamento e a recuperação também dessas informações. No cérebro, regiões como o hipocampo, córtex frontal e a amígdala, elas desempenham um papel importante e crítico para diferentes tipos de memória. O hipocampo, ele é essencial para a formação de memórias declarativas, como fatos e eventos, através do processo de consolidação que transfere memórias de curto para a longo prazo. A amígdala, por sua vez, ela é particularmente importante para a memória emocional, ajudando a consolidar informações que possuem relevância emocional, aumentando assim as chances de serem lembradas. Já no córtex pré-frontal, está relacionado à memória de trabalho, que armazena informações temporárias para a manipulação mental, como no caso de você lembrar de números para resolver um problema matemático. Na sinapse, a comunicação entre os neurônios e a modificação da força sináptica ocorre por processos como a potenciação de longa duração, LTP, um mecanismo duradouro de aumento da eficiência sináptica. Durante a LTP, a repetida estimulação de sinapses fortalece as conexões neuronais, facilitando o armazenamento de memórias. Outras proteínas e neurotransmissores também, como o glutamato e o receptor NMDA, são essenciais para esse processo de sinapse e de plasticidade, enquanto que a liberação de dopamina e norepinefrina influencia a consolidação, especialmente em memórias com um teor emocional. A análise morfológica da memória também examina como doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, afetam estruturas e funções associadas à memória, degradando progressivamente a capacidade de armazenamento e de recuperação dessas informações. Objetivo 2. Explicar as vias de aquisição e consolidação da memória. As vias de aquisição e consolidação da memória, elas envolvem uma série de processos neurológicos e fisiológicos também, que começam com a percepção de informações e culminam no armazenamento duradouro. Então, a aquisição da memória. A aquisição, ela começa com a percepção sensorial, quando estímulos são capturados por órgãos sensoriais e processados nas áreas sensoriais primárias do córtex. Essa etapa, essa etapa inicial, ela é rápida e apresenta o que é chamado de memória sensorial, onde as informações elas são retidas por frações de segundo
E após essa etapa, as informações são filtradas e transmitidas para o córtex pré-frontal, onde ocorre a memória de trabalho. Essa área cerebral ela é responsável por manter, né, temporariamente as informações para manipulação imediata. A memória de trabalho ela é crítica, né, para a aquisição de informações, pois aqui é onde o cérebro decide o que é relevante e o que deve ser transferido para a memória de longo prazo. Sobre a consolidação da memória. Já é um processo de transformação de memória de curto prazo em memória de longo prazo e envolve principalmente a estrutura que a gente conhece como hipocampo, que age como um integrador. O hipocampo ele consolida informações de diferentes áreas sensoriais e contextuais, associando-as a uma representação coesa que com o tempo pode ser armazenadas no córtex cerebral. A consolidação ocorre de duas formas, né? Duas fases principais. A consolidação sináptica. Essa fase é relativamente rápida e acontece nas primeiras horas após a aquisição da memória. Durante a potenciação de longa duração, que é a LTP, as conexões sinápticas entre neurônios envolvidos na memória, elas são fortalecidas, aumentando a eficiência da transmissão desses sinais entre eles. Já a consolidação sistêmica é um processo em que é mais lento, acontece de uma forma mais lenta e ocorre ao longo de semanas ou até anos, onde as memórias inicialmente dependentes do hipocampo são gradualmente transferidas e estabelecidas no córtex cerebral. Esse deslocamento permite que o hipocampo se libere para processar novas memórias que vão aparecer. O sono tem um papel fundamental nessa consolidação sistêmica, principalmente durante o sono de ondas lentas, que é o sono REM, onde o cérebro repete as atividades neuronais associadas a evidências, reforçando e reorganizando as memórias recém-adquiridas. Interações com a emoção. As memórias emocionalmente carregadas, elas são facilmente consolidadas devido a uma ativação, né, que acontece na amígdala, que interage com o hipocampo e o córtex pré-frontal. Neurotransmissores como a norepinefrina e a dopamina, liberados em situações de forte carga emocional, facilitam a consolidação e assim modulam a força das conexões sinápticas e aumentam a retenção. Os neurotransmissores e os receptores presentes nesse processo. No processo da aquisição e consolidação, a memória é fortemente mediada por neurotransmissores como o glutamato, que ativa receptores da NMDA, né, essenciais para a LTP. A acetilcolina também desempenha um papel importante, né, especialmente para a memória de curto prazo e a memória de trabalho, ajudando a sustentar a atenção e o foco, que são fundamentais para a aquisição. Esses processos, eles sendo integrados, eles garantem que informações sejam capturadas, filtradas e associadas, armazenadas, resultando em memórias duradouras que podem ser posteriormente recuperadas e utilizadas. Objetivo 3, discutir TCE, seus tipos e apontar consequências e possíveis intervenções. O trauma crânioencefálico, ele é uma lesão que afeta o cérebro, com potencial de causar danos temporários ou permanentes às funções neurológicas, né? Pode ser classificado de acordo com a gravidade, o mecanismo de ação e o padrão de comprometimento, sendo comum em acidentes de trânsito, quedas, agressões e atividades também esportivas. Quais são os tipos de TCE, né? Vamos ter o TCE leve,
caracterizado por sintomas leves como dor de cabeça, tontura, náuseas e breve perda de consciência. A concussão é uma forma de TCE leve, pode causar sintomas de curta duração, mas também desencadear alterações neurológicas persistentes, como dificuldades de concentração e amnésia. TCE moderado, ele vai envolver a perda de consciência prolongada, né, e alterações neurológicas duradouras. Podem apresentar sinais neurológicos mais visíveis, como déficit motor e cognitivo temporário, hematoma subdural e edema cerebral também. O TCE grave, ele já vai causar a perda de consciência prolongada, como risco significativo de sequelas permanentes ou até mesmo o óbito. Hemorragias intracranianas, como hematomas epidurais e subdurais e lesões axonais, né, difusas. São comuns e representam risco relevado à função cerebral. Consequências do TCE. As consequências vão ser o déficit cognitivo e memória. O TCE pode prejudicar a memória, a atenção e a habilidade de planejamento. Lesões no lobo frontal afetam o julgamento e o comportamento. Lesões temporárias afetam a memória verbal e a espacial. Alterações motoras, a hemiparesia, né? Problemas de coordenação e ataxia podem ocorrer dependendo das áreas do cérebro que foi afetada. Lesões nas regiões como cerebelo e córtex motor resultam em déficits de movimento e de equilíbrio. Outros distúrbios sensoriais, como a perda de visão, audição e a sensação, que afetam a funcionalidade. Pode ocorrer também alucinações e sensibilidade à luz e ao som. Alterações emocionais e comportamentais. Vai incluir mudanças de humor, irritabilidade, depressão e comportamento impulsivo, são comuns após um TCE. Lesões no sistema límbico e no córtex pré-frontal afetam a regulação emocional. E outros distúrbios também do sono, né? O TCS frequentemente afetam o ciclo do sono e resultam em insônia, sonolência diurna e outros sintomas.